Nessa matéria, gestão de processo e de qualidade, nós vamos entender um pouquinho como que funciona um processo, a importância de você desenhar esse processo, mapear esse processo, né? Que dentro de uma organização, seja ela uma indústria, seja ela um comércio, seja ela uma instituição sem fins lucrativos, dentro de qualquer organização, nós temos áreas distintas, né? E temos também atividades que são realizadas dentro dessas áreas. Então, se a gente tem uma área produtiva, uma área de produção, pode ser que nós tenhamos aí uma área específica que faz a montagem de um equipamento, por exemplo, e lá ainda na área de produção tem a área de embalagem. Então, imagine que se você tiver uma área de montagem de um equipamento e na sequência, após ele ser montado, antes dele ser colocado no caminhão, você tiver que fazer a embalagem dele, então nós teríamos aí dois processos, o processo de montar e o processo de embalar. Né? Se a gente fala, por exemplo, da área de um comércio, de uma loja, nós temos o processo de recebimento de mercadoria, nós temos um processo de estocagem, nós temos um processo de venda, né? A gente fala aí de um restaurante, nós temos um processo de compra de matéria-prima, né, de alimentos, para poder fabricar ali o almoço. Nós temos o processo de cozinhar esses alimentos, nós temos o processo de assar esses alimentos, e depois você tem um processo ali de servir. Então, qualquer que seja a organização, mais simples ou mais complexa, ela é feita de processos. É que na nossa cabeça a gente enxerga um todo, a gente enxerga que aquela empresa fabrica ar-condicionado, né? Mas numa forma mais detalhada, quem está lá dentro da fabricação de ar-condicionado, tem, por exemplo, a área de montar peças e a área de embalar. A gente entra num restaurante, a gente sabe que aquele restaurante fornece comida, mas lá dentro ele tem um processo de comprar esse material, essa matéria-prima, um processo de assar, o processo de cozinhar. Então, os processos para que tudo isso funcione, para que esse alimento chegue na mesa, né? Então, para a gente conseguir enxergar dentro de uma organização aonde tem gargalos, né? O que é o gargalo? O gargalo é aquele pedacinho ali dentro da fábrica que de repente está mais lento, que de repente tem retrabalho, que de repente o custo é mais alto. E é um lugarzinho ali específico que você pode trabalhar em cima, corrigir esse gargalo e ganhar velocidade, ganhar em quantidade, ganhar em produtividade e no final até ganhar mais, diminuir a perda e de repente até ganhar mais um lucro. Então, quando a gente tem uma empresa funcionando, ela acontece e problemas ocorrem ali no meio do processo. Então, se eu consigo mapear o processo, eu consigo enxergar o processo todo. Eu consigo enxergar as etapas do processo e consigo, numa situação de crise, ver aonde eu posso enxugar mais, né, diminuir a perda, economizar, aonde eu posso ganhar mais velocidade. Então, para o empresário em si, entender o processo dele é ganho de tempo, é ganho na velocidade, na produção. Se ele não enxerga esse processo, dificilmente ele vai tomar a ação correta. Se ele está tendo muitos erros na produção, ele vai muito intuitivamente achando, o pessoal que está errando é o pessoal que embala. Mas ele não consegue chegar exatamente aonde está ocorrendo o erro. Então, é importante ele visualizar o processo. E na forma de desenho mesmo, na forma de diagrama, porque isso facilita.
Você pode ter a parte descritiva, que é importante, mas se você consegue ilustrar isso, isso facilita o entendimento. Por isso que tem cursos específicos de mapeamento de processo, onde as pessoas fazem curso até com post-it, né? Pega, vai na lousa, naquele papel maior lá no flipchart e vai desenhando retângulozinhos ali para desenhar o processo. Aqui faz a montagem, aqui embala, aqui vai para o caminhão e aqui sai. Então, você vai mapeando o processo. Para depois do processo mapeado, imagine, ó, uma área de montagem de ar-condicionado. Então, ali monta ar-condicionado, sei lá, tem 10 pessoas trabalhando. E depois tem 3 pessoas na embalagem, fazendo a embalagem. Uma vez que você desenha esse fluxo, você pode visualizar o tempo. Quanto tempo é necessário na montagem e quanto tempo é necessário na embalagem. E, às vezes, você ainda mapeia o processo, ainda consegue perceber que a equipe do primeiro turno é mais veloz que a equipe do turno da noite. Então, enxergando isso, vocês conseguem detectar exatamente aonde está se perdendo mais tempo. Ah, está sendo aqui na hora de montar essa peça no ar-condicionado. Então, o que pode ser feito para diminuir o tempo, o gargalo ali, nessa etapa em que monta um parafuso ali na parte traseira do ar-condicionado. É ali que se perde muito tempo. Então, de repente, consegue-se achar uma solução tecnológica para isso. De repente, consegue-se achar, se eu comprar uma máquina que coloca o parafuso automático ao invés do parafuso ser manual, eu vou ganhar ali tantos segundos. Isso vai me trazer um aumento aí de produtividade de 40% a mais de montagem em 1 hora, e eu vou acabar diminuindo esse gargalo. Outra coisa que é importante a gente entender o processo, imagine uma linha de produção, né? Imagine que eu tenho 10 pessoas montando equipamento e tenho 3 pessoas embalando, áreas diferentes. Se as pessoas que ficam montando o equipamento, o ar-condicionado, são mais lentas, as pessoas da embalagem ficam com o braço cruzado, esperando chegar o equipamento para embalar. Então, eu tenho uma ociosidade de trabalho na embalagem. Eles não têm material para embalar, ainda não chegou. O material está sendo montado, né? Em contrapartida, se esse pessoal da embalagem ele é muito rápido para embalar, para montar, e eu tenho 10 pessoas montando e 3 na embalagem, as 3 pessoas não dão conta de embalar porque vai chegando, vai montuando um monte de ar-condicionado ali, e elas não conseguem dar vazão, elas não conseguem liberar rapidamente. Porque ali tem 10 na montagem, tem 3 na embalagem. Então, a hora que eu realmente desenho o meu processo, eu consigo enxergar isso. De repente, está faltando um funcionário na embalagem, porque o pessoal que está na montagem é muito rápido, são um número maior de pessoas. Às vezes, ao contrário, está faltando pessoal na montagem. Então, tudo isso, o empreendedor ele consegue enxergar na hora que ele visualiza o processo dele. E quanto mais rápido ele melhor, né? Melhor para os resultados mensais dele. Então, desenhar um processo, se você desenha ele pela primeira vez, ele pode ser melhorado. Ele sempre pode ser melhorado, né? Um processo. Você sempre depois vai lembrar de alguma coisa. Então, para a gente começar a desenhar um processo, vamos pensar. Deixa eu compartilhar aqui com vocês já o material. Cadê? Vamos pensar. Deixa eu abrir. Vamos pensar em algo simples que eu acredito que a maioria das pessoas saibam fazer. Todo mundo que está aqui sabe fazer um arroz? Sim. O João até saiu.
Ou a imagem dele foi lá para baixo, que diminuiu a imagem das pessoas. Os meninos, Salgado, mas sei. os meninos também sabem fazer? Quem está aqui é o João, o Vitor, Vinícius. Sei sim. Vamos Vou me imaginar, virar. sabe se virar, né? Vamos imaginar um arroz simples. Tá? O que eu preciso para fazer um arroz? Arroz, água, Simples, um arroz sal, simples. tempero. Acho que alguém Cebola, tempero. Cebola, tempero. É arroz, água e minha mãe usa só com alho. Alho, cebola, tempero, alho, o que mais? Óleo. Óleo. Mais uma coisa? Cebola, arroz, tempero, alho, que vocês falaram. O que mais? A panela e a concha conta? Panela e a concha, O fogo. fogo, Fogão, fogão, gás. A água fervendo para poder virar no arroz. água fervendo. Então vamos lá, ó. Imagine, visualize, tá? Vou tentar repetir o que vocês falaram. Tempero, alho, fogão, a panela, a concha, a água quente. Foi isso que vocês falaram, né? Visualize tudo isso aqui em cima da mesa. Dá para fazer o arroz? Vocês não esqueceram que o ingrediente principal ninguém falou, né? O arroz. O arroz. A mão de obra? Mão de obra. Mas o arroz Energia também... elétrica. Energia elétrica. Mas o arroz ninguém tinha falado também, Jaqueline. Então, ó, vou escrever aqui, ó. Então, tá dando para ver, né? Sim. Vamos lá. Vou tentar imaginar um arroz simples aqui. O arroz, vocês falaram aí, alho, né? Temperos. Fogão. Água. O que mais que vocês falaram? Gás. Panela. Óleo. Panela. Óleo. Gás. Mais algum item? Mão de obra, né? Falaram. Mais algum item que vocês lembram para fazer um arroz simples? Não? Então vamos lá. Então, ó, fazer um arroz, se você traz isso para a indústria, seria um processo interno da indústria, né? Embalar, fundir o material, prensar algum material, montar alguma peça. Isso pode ser revertido, se a gente colocar um olhar aqui mais de indústria, em alguma atividade dentro da indústria. Tá? Um outro motivo para você ter isso desenhado e escrito é porque isso aqui também, ele pode ainda virar um fluxograma de férias, e o outro funcionário que entra é só seguir o que diz
as normas, né? As normas internas que estão escritas. Tá? Então, ó, se o nosso processo é fazer o arroz, nós temos aqui matéria-prima, né? O arroz é uma matéria-prima. O alho é uma matéria-prima. O temperos, aqui, ele é genérico. Então, se a gente está montando um processo, a gente precisa tentar ser o mais verdadeiro na hora de colocar ali o que vai. Então, pode ser que eu escreva temperos, ok, mas em algum momento eu preciso fazer a revisão desse documento e escrever quais são esses temperos. Porque se eu deixo só temperos, eu, Juliana, posso colocar ali alho e cebola. Uma outra pessoa pode vir, pode colocar tomilho, pode colocar orégano. Então, fica muito vago. Então, na medida do possível, num primeiro momento você não consegue estratificar isso e escrever realmente quais são os itens, você deixa. Mas depois você volta e atualiza. Então, eu vou dar uma retirada nele aqui, tá? Só para ele não ficar vago assim. O que mais que nós temos de matéria-prima aqui, ó, nesses itens que vocês conseguem identificar? O óleo. O óleo, matéria-prima. Mais. Água. Água, matéria-prima. Mais. Matéria-prima só, né? Insumos. O que nós temos de insumos aqui? Lembrando que insumo, ele não é a receita de se fazer algo, mas é aquilo que se não tiver, você não faz. Ele não vem na receita, né, das matérias-primas, mas ele é extremamente importante para você conseguir fazer um arroz. Sem ele, você não faz. Então, seria energia elétrica? Energia elétrica é um insumo. A panela? Panela é um equipamento. O que mais que a gente pode ter aqui como insumo? O gás. O gás. Não adianta eu ter o arroz, o alho, a água e o óleo, que é a receita, né? E eu não ter o gás para fazer ou energia elétrica, com fogão elétrico. Então, ele entra como insumo. Na indústria, por exemplo, lá no processo de fusão, né? Fusão é onde você, por exemplo, derrete o alumínio, derrete o aço, derrete o ferro. Você faz a fusão daquilo, se transforma em líquido e depois solidifica. Então, na hora que você está fazendo a fusão, a temperatura está alta. 2.000 graus, 800 graus para alumínio, 2.000 graus para ferro. Eu tenho gás. Gás comprado, por exemplo, da White Martins, da Air Liquide, de outras empresas, mas gás para fazer a fusão. Então, o gás é um insumo. Algumas indústrias, a água é um insumo. Dentro do processo das máquinas, passa a água para poder ocorrer ali, funcionar a máquina. Né? Então, é um insumo também. Não é a receita do bolo, mas sem isso você não produz. A panela aqui, imagine que é um equipamento da fábrica. Outro equipamento que nós temos aqui, qual que é? Fogão. Fogão.
Então, a gente tem na fábrica fornos, prensas, empilhadeiras, são equipamentos, né? E tudo convém para isso também. A mão de obra, porque isso aqui não é automático, ele não se faz sozinho. Até mesmo se fosse aquela panela de arroz, alguém tem que colocar as coisas lá dentro, né? E depois ela faz sozinha. Ela tem um time ali, ela desliga e tal, mas tem uma mão de obra necessária. Então, quando você visualiza tudo que se precisa para se fazer um arroz, lá numa outra etapa, você consegue quantificar isso aqui. Você consegue colocar a quantidade de cada item em gramas, em quilos, em litros, em horas, com mão de obra. Consegue colocar a quantidade para se fazer uma determinada quantidade de produto. Você consegue colocar o custo de tudo isso, custo de energia elétrica, custo de mão de obra, para você saber o custo por tonelada, o custo por quilo, o custo por unidade. E aqui tem um grande erro de quem começa a empreender e pensa assim, ó, eu vou fazer bolo de pote para vender. Então, pensa na farinha de trigo, no açúcar, no chocolate, no ovo, na manteiga e no gás. Coloque isso na ponta do lápis, sei lá. Vou imaginar que aí isso fique R$ 3,50. E aí a pessoa fala, vou vender por 5, estou dando um lucro de R$ 1,50. Não está, está dando prejuízo. Porque a pessoa não considerou mão de obra, a pessoa às vezes não considerou os equipamentos. E sim, você pode considerar os equipamentos, você deprecia os equipamentos e pode considerar ele na conta. Às vezes a pessoa não considerou um insumo, né? Sei lá, água, ela não conseguiu quantificar, não considerou. Então, ela acha que está tendo lucro e às vezes não está tendo lucro. Então, isso também acaba atrapalhando, principalmente quem não consegue ter essa visão. Tá? Mas nem é o caso aqui da gente pensar em custo agora. E a gente tem que pensar em gestão de processo. Então, eu entender o processo eu ter ferramentas para tomar decisões. Então, é gestão, é estratégico. O empreendedor, ele tem que ter noção disso, né? Para conseguir achar onde está o gargalo. Outra coisa que não tem aqui, mas que numa outra etapa teria, é o tempo que se leva para fazer isso aqui. Também é importante. Então, ó, vou até copiar isso aqui para mostrar um outro slide para vocês. Opa! Então, aqui nessa nossa receita, seria mais ou menos isso aqui, né? Eu teria essas entradas, esse é o meu processo de cozimento do arroz, e eu teria como saída um arroz pronto, um arroz cozido. Então, quando eu falo em desenhar o processo, mapear o processo, é dar essa cara aqui para ele mais ou menos, uma forma bem mais simples. Eu tenho o processo descrito no meio. Antes dele, eu coloco tudo que é entrada, tem até aqui a palavrinha entrada, e depois dele eu coloco o que eu vou ter de saída, né? Então, aqui com essas entradas aqui, eu vou ter esse processo de fabricação de arroz e eu tenho essa saída. Então, veja que ele está desenhado, ele está ilustrado. E essa é a melhor forma de você mapear um processo. Claro que junto disso, embaixo, assim, se você joga isso num relatório, embaixo vem o descritivo.
Mas aqui, você bater o olho, você consegue ter um entendimento mais fácil. Isso para qualquer pessoa, assim, que está ali precisando entender o processo, até para um auditor, até para uma visita, até para um funcionário novo. Fica fácil de visualizar, não fica? Sim. Sim. Deixa eu só responder aqui. Então, fica mais fácil visualizar. Esse daqui está bem simples ainda, sabe? Ele pode ficar mais rico, mais enriquecedor, mas já é alguma coisa. Aí você se pergunta assim, poxa, mas eu tenho que mapear todas as atividades de uma indústria, tudo de um comércio, porque eu tenho a parte na indústria, eu tenho área de RH, eu tenho área de qualidade, de segurança, de produção, financeiro, tem N áreas lá dentro, né? Vendas, suprimentos, tem que mapear tudo? Não, é porque você vai perder tempo. Mas você pode, as áreas que são mais importantes para o seu negócio, sim, é interessante você mapear. É interessante você mapear, porque se você tiver a certificação da ISO 9001, a empresa que tem certificação da ISO, a auditoria da ISO, ela entende que a indústria, seja ela qual for, ela é representada por processo. O auditor chega e quer entender os processos que existem ali na empresa. Que processo que você tem aqui? Aí eu tenho o processo de fusão, eu tenho o processo de prensamento, eu tenho o processo de embalagem, eu tenho o processo de montagem, eu tenho... então ele quer entender isso, porque ele sabe a saída de um é a entrada de outro. Vamos imaginar assim, ó. Vamos imaginar que eu faço um produto, eu monto, eu embalo. Tá? Então, é uma empresa que faz parafuso. Depois, ela monta um ar-condicionado. E aí, ela embala o ar-condicionado. Essas três coisas são feitas na mesma empresa. Então, a saída da fabricação de parafuso é uma das entradas. O parafuso que foi fabricado, então, para eu fabricar o parafuso, eu usei ferro, usei N coisas. Aí fabriquei o parafuso. Parafuso, ele é uma das entradas para montar o ar-condicionado. Porque tem ali parafuso, ali vai ter plástico, placa-mãe, tela, tudo que tem dentro de um ar-condicionado. Então, ele é a entrada do ar-condicionado. Aí, a saída é o ar-condicionado pronto. O processo da embalagem, eu tenho a entrada o quê? O ar-condicionado. E a saída eu vou ter embalado. Então, a saída de um processo é a entrada de outro. Tá? Aí você começa a ter ele mais complexo, assim, maior. Então, você tem macroprocessos e você tem microprocessos lá dentro também. Pode ocorrer isso. Tá? Então, esse aqui é o do arroz. Aqui, depois a gente vai lembrando de outras coisas, vai lembrando que aqui poderia ter cebola, sal, não tem aqui. Tem temperos, mas não tem sal. O que mais que a gente poderia ter? A colher para mexer. Alguém falou da concha, né? Eu acabei não colocando. Vou colocar a concha. Mas fora a concha, acho que muita gente usa aquela colher mesmo, maior, né? A concha, coloquei aqui agora. Então, você acaba lembrando aí de outras coisas depois. Tá? Então, visualize o desenho do processo dessa forma, ó. Você vai escrever o processo no meio. Você pode escrever realmente, colocar como título aqui, ó, saída e entrada. Pode ilustrar com uma seta. É super normal isso. Quando você vê o desenho do processo, essa parte é padrão. É o processo que você escreve, fazer arroz.
escreve a palavra entrada, escreve a palavra saída, coloca a setinha para ilustrar a sequência, e aí você escreve embaixo tudo que é entrada, tudo que é saída. Uma coisa que nós não colocamos, e poderia entrar como entrada, é informação. Às vezes, você tem alguma informação técnica daquele produto necessária para que esse processo funcione. Por exemplo, a gente colocou aqui, temperatura, poderia ser uma. Se fosse um fogão, que você controlasse a temperatura ali da boca do fogão, poderia colocar, né? Temperatura, seria uma informação, 180 graus. Temperatura, 200 graus, poderia colocar. Às vezes é uma atividade que presta um serviço, então você tem essa informação também na entrada. E a saída, o que pode ser a saída? No caso do nosso arroz, a nossa saída é um produto, mas a nossa saída poderia ser um serviço, a nossa saída poderia ser uma informação, né? Em que sentido? Professora, é isso que eu ia perguntar. Isso não serve só para venda de algum produto, serve para outras coisas também, né? Serve. Por isso que eu falei que às vezes você quer desenhar o processo da área de vendas, da área de marketing, da área de compras. Às vezes é um processo da área de vendas onde alguém pediu uma cotação. O que você precisa para fazer a cotação de um produto? Eu preciso ver o valor da matéria-prima, eu preciso ver o frete, eu preciso ver com a área de produção se tem o produto no estoque. Qual que é a minha saída? É uma informação. Eu vou ligar para o cliente e falar para ele, olha, eu consigo entregar esse produto para você nessa quantidade X no dia tal, com frete tal. O que é a saída? É uma informação. Então, você pode sim desenhar o processo sem ser uma produção, sem ser um produto. Isso pode acontecer. Então, é muito comum você ter tudo isso na entrada, né? No nosso exemplo, nós tivemos matéria-prima, insumo, equipamento e mão de obra. Assim, se a gente fosse descrever em tópicos o que tinha lá. Mas eu poderia ter uma informação, poderia ser a temperatura do forno, eu poderia ter um serviço, né, se eu tivesse terceirizado alguma das partes ali desse processo. Eu poderia ter um outro produto, não uma matéria-prima. Eu poderia ter um produto para fazer a montagem. Se eu estivesse montando um ar-condicionado, o que eu teria aqui? Prego, parafuso, plástico, tela, motor. Eu teria produtos. Se fosse uma montagem. Né? Então, vai variar muito. E, realmente, se você nunca fez, comece pelo que é mais importante, né? Aquilo que é o seu negócio. Se é a fabricação de bolo de pote, por exemplo, vamos escrever quais são as matérias-primas, quais são os insumos, alguma informação importante para algum modelo de bolo, pode ser que tenha vários tipos de bolo, e aí você escreve ele. E aí, vamos entender um pouquinho essa palavra processo na parte conceitual dela. A ISO 9001, como eu falei para vocês, essa auditoria, ela descreve a indústria como um processo, né? E lá está escrito que é o processo para ISO, né, para a norma? É qualquer atividade, ou é qualquer conjunto de atividades. Então, se eu tenho na loja uma atividade de organizar o estoque, se eu tenho na loja uma atividade de montar um painel de promoções, definir as promoções da semana, definir as promoções do mês. Se eu tenho ali na loja uma vitrine, então qual é o processo de montar uma vitrine? Então, qualquer atividade que eu faça, telefonista, qual seria o processo? Atender telefone,
anotar recado, filtrar e-mail. Então, são atividades daquela função. Então, esse conjunto de atividades, ele é um processo. Então, para isso é isso. Qualquer atividade ou conjunto de atividades que use recursos. Então, assim, eu estou transformando entradas em saídas. Então, eu entrei com 10 coisas: arroz, óleo, gás, água, alho, cebola, panela. Eu entrei com várias coisas e eu tive um arroz pronto no final. Então, eu transformei insumos em produtos. Eu transformei informações, coleta de informações em uma informação de venda. Então, isso de transformar várias coisas em uma, ou várias coisas em várias coisas, para isso chama-se processo. Né? Então, e para que a empresa ela funcione de forma eficaz, ela precisa identificar quais processos ela tem, gerenciar esses processos. Esses processos, eles estão relacionados entre si, a saída de um é a entrada de outro, tá? Até chegar no cliente final. Ali dentro tem a entrada de um, a saída dele é a entrada de outro, né? E essa identificação desse processo na organização, conhecida como abordagem de processo, vai dar uma visão sistêmica e detalhada para os gestores, para o empreendedor ali, de como funciona, qual é o passo a passo ali da indústria que ele tem. Pode ser que quando ele desenhe esse processo, ele identifique assim, ó, esse processo é manual, eu perco muito tempo, eu posso automatizar ele pode ser mais rápido e isso vai ser vantajoso. Então, ele consegue fazer essas identificações. O processo ele tem uma sequência lógica também, né? Você vê que a entrada, algo vai ser realizado ali e ele vai ter saída. E muitas vezes o processo agrega valor para o cliente, né? E entra também no custo. Então, assim, por mais que você faça num formato que ainda não seja uma versão final, seja uma forma improvisada, é interessante você começar a desenhar esse processo, tá? Então, ó, definições importantes. O processo consiste em um conjunto de atividades executadas sequencialmente e que apresentam relação lógica entre si. Tais atividades adicionam valor aos inputs e insumos. Se vocês forem procurar na internet, processo, mapeamento de processo, às vezes, vocês não vão ver a palavra entrada e saída, vocês vão ver a palavra input e output, né? Que é entrada e saída em inglês. Tem empresa que gosta de utilizar o termo em inglês. Tá? E aí a gente tem, mas a lógica é a mesma, não vai mudar não. O resultado é sempre direcionado a um cliente, seja esse cliente interno ou externo. Então, se você, por exemplo, está falando ali da área de montagem, a saída vai para um cliente. Quem é um cliente? A embalagem. Então, é cliente interno. Tranquilo, gente, até aqui? Tranquilo. Sim. Aqui, ó, é uma outra ilustração teórica, né, que não foge daquele conceito desenhado. Então, eu tenho o processo no meio, tudo que entra para que ele aconteça, tudo que sai dele, os recursos que eu preciso, que a gente já até escreveu lá naquilo que nós fizemos, por exemplo, os equipamentos é um recurso. Eu preciso de um recurso humano, que é a mão de obra, eu preciso de recurso físico, que é o equipamento, né? Vamos pensar na telefonista. Quais seriam os recursos do telefonista? Ela precisa de um telefone, ela precisa de um computador para abrir, ela precisa de uma senha de e-mail. É recurso físico, né? Sem um telefone para atender, um aparelho telefônico para atender, sem um computador ali para poder receber os e-mails,
ela não consegue realizar a atividade dela de passar recado, de atender recados, né, de atender ligação, que é a função de telefonista. Então, os recursos, eles têm que ter, tem que aparecer aqui escrito. Aí vale os recursos tangíveis e os recursos intangíveis. Vocês lembram o que é intangível e tangível? Que você pode tocar ou não sentir. Recurso tangível é aquilo que você pega. Panela, você pega. A concha, você pega, né? Então, você tem esses recursos. Os recursos intangíveis é aquilo que está aqui, né? Você precisa, às vezes, entender de matemática, entender de cálculo, para fazer um arroz, para conseguir lidar com medidas, para saber como se transforma quilo em litro, né? Como é que se lida com medidas? Você vai precisar de uma noção básica de matemática. Então, é um recurso intangível que vai estar ali na mão de obra, né? Da pessoa. Tudo isso, eu ainda posso acrescentar isso aqui, ó, controles. Que controles eu tenho na execução desse processo? Se eu penso no arroz, eu tenho controle de temperatura, eu tenho controle de tempo, e esse controle, ele não precisa ficar na minha cabeça, ele precisa ser formalizado. Então, eu poderia ter uma planilha ali que eu controlasse a hora que eu comecei a cozinhar o arroz, a hora que terminou, a temperatura do início, a temperatura do meio, a temperatura do fim, né? E assim também é na indústria ou no comércio, qualquer tipo de organização. Todo o processo tem que ter o seu controle de quantidade, de tempo, de controle ali, que normalmente quem está ali acaba fazendo. Se é uma linha de produção, eles têm um diário de bordo, que eles anotam, que eles usam, a hora que pegou, tudo. Qualquer que seja o controle, tem que ter. Né? Isso é importante. Para você ter informações desse processo. Né? Senão eu não consigo ter aquele item que aparece lá, que é informações. As informações de um determinado processo vai aparecer nos controles que existem ali. Aqui, ó, é uma outra ilustração que aí eu tenho, num determinado processo, entradas diferentes de fornecedores diferentes. E a minha saída vai para clientes diferentes. Então, eu posso ter também esse modelo um pouco mais complexo, vamos dizer assim. A partir do momento que você faz o primeiro, é aquele modelo que nós vimos aqui, né? Foi simples, é um processo desenhado. Eu posso, sim, começar a unir processos e fazer algo um pouquinho mais complexo. Nesse sentido aqui, o que eu preciso, por exemplo, se eu quisesse fazer por exemplo, fazer pipoca. O que eu preciso para fazer pipoca? Como que vocês fazem pipoca? Eu ia falar que eu compro aquela pronta e coloco no micro-ondas. Mas até essa, você teria um processo, né? Comprar pipoca pronta, ligar o micro-ondas, né? Aí teria que comprar pipoca, né? Uhum. Tem que ter Nossa, esqueci. Micro-ondas. Tem que ter energia. E alguma coisa para pôr pipoca também, ou se quiser comer. Vasilha, né? Que na primeira é a história no saquinho, né? Primeiro. O que mais que teria? Se fosse essa que a Jaqueline está falando, essa pipoca de micro-ondas. Hello?
Só tá eu e a Jaqueline aqui? Não. Ah, Não. bom. Achei que vocês estavam assistindo novela. Essa hora. Ah, não, nessa hora é novela, né? O que mais que poderia ter na pipoca de micro-ondas? Tem o insumo? Sei lá. É o calor, sei lá. Não sei o que tem mais. Questão básica do acionamento ali no aparelho, né? Da programação também, né? É, Às vezes vem na própria embalagem ali, né? Qual é a informação, como que você faz ela, né? Também tem. Mas se não fosse essa de micro-ondas, vai, se fosse uma pipoca na panela. a panela, o óleo, O milho, sal, sazon. Bom, hein? Sazon. fogão, né? Fogão. Gás de novo, energia de novo. O que mais? Alguém lembra de mais alguma coisa aí? O óleo? Já falaram? O óleo. Acho que é só. Vou até abrir aqui para vocês verem. Uma forma da gente fazer esse processo e deixar ele um pouco mais rico do que nós fizemos aquela hora. No caso do arroz. Ó. Opa, aqui. Então, imaginem que aqui, ó, em roxo aqui, é o nosso processo que é fazer a pipoca, né? Nós teríamos, essa seria a receita, né? Então, nós teríamos aí como entrada, nós teríamos uma panela, teríamos o óleo, xícara de milho, uma tampa para tampar essa panela, se fosse uma forma mais caseira. Isso aqui já faz parte da receita, né? Que é sacudir 5 segundos, tal, tal. Apagar o fogo, tirar do fogão, coloca no recipiente, joga o sal, sirva. Aqui eu tenho muito além do que entrada e saída, que eu tenho a receita, que eu tenho um fluxograma escrito. Tá? E aí eu teria aqui em coral, ó, como entrada, os produtos e os insumos e os equipamentos, né? Milho, óleo, sal, fogão, eletricidade ou gás, panela com tampa, colher, xícara, recipiente para pipoca, tal, eu teria aqui na entrada. E eu tenho aqui descrito os fornecedores. Então, seria uma forma, de além de eu desenhar o processo que é entrada e saída, eu ir um pouquinho além, de eu descrever os fornecedores. Tá? É necessário fazer desse jeito? Não. O outro jeito já é ótimo, já é simples e ótimo. Mas se você conseguir avançar nesse modelo, melhor ainda. Então, aqui eu poderia ter como fornecedor supermercados, lojas, máquinas de venda, direto da fazenda, enfim. Eu já teria que ter os nomes e saber exatamente quem são esses fornecedores. A minha saída aqui, ele está além da pipoca, ó, ele está falando que ele tem de saída, ele tem vapor no ambiente, ele tem os grãos estourados, tem um grão que não estoura, ele tem um calor do ambiente, ele tem, como saída, ele tem uma panela, uma colher, uma xícara suja, ele tem um fogão quente. Então, ele está indo além. Né? Aqui, ele indo além, ele consegue calcular perdas de processo, ele consegue calcular formas de melhorar isso daqui. Como é que eu poderia, por exemplo, resolver esse problema dos grãos não estourados? Poderia se aprofundar nisso e achar uma solução. Como é que eu poderia lidar com essas panelas e colheres e xícaras sujas?
Ah, poderia ter uma máquina de lavar louça ali já, para facilitar, né? Aqui eu economizaria tempo. Aqui nos grãos não estourados, se eu tenho grãos estourados e grãos não estourados, eu consigo lidar com porcentagem, e, por exemplo, os grãos não estourados são 10%, é muita coisa, essa perda de 10%. O que você faz com esse grão não estourado? Ele não volta para a panela depois, é perda. Então, você consegue trabalhar em cima desse problema aqui. E hoje em dia, não adianta, né? Qualquer que seja a organização, estando no momento de crise ou não estando em momento de crise, se ela consegue trabalhar, reduzir seu custo, reduzir sua perda, acho que qualquer gestor hoje, quem é para ser gerente de uma empresa, ele não se preocupa só com vender, só com produzir, ele se preocupa em diminuir o custo interno. Essas é uma das funções de qualquer pessoa que ocupa o cargo de gestão, né? Lidar com o custo, diminuir perda, diminuir esse custo. É uma habilidade necessária para qualquer organização hoje. Então, aí ele consegue visualizar isso. Então, além de desenhar um processo, desenhar um fluxograma, isso aqui seria um fluxograma. O fluxograma também pode ser ilustrado. Vocês lembram do fluxograma? Lembram? Sim. Isso aqui é um fluxograma, só que ele está descrito, aqui deve ser ilustrado. E quem é o cliente da pipoca? Aqui no caso está escrito a turma do sofá, né? Então vejam que aqui tem muita informação interessante, ainda falta muito, aqui falta... se eu tivesse aqui, ó, o custo de compra e o custo de eletricidade, do gás, eu consigo tudo no final aqui calcular qual foi o custo dessa produção, né? O custo dessa produção, o custo de perda por causa dos grãos não estourados. Eu consigo ter outra informação adicional. Como que eu monto esse processo? O ideal é sentar com quem está ali trabalhando diretamente. Várias pessoas para você montar esse processo aqui. E se você olhar aqui, você ainda pode ser que você perceba que esteja faltando alguma coisa. Né? Acho que está a receita básica até. Mas ainda pode estar faltando alguma coisa. A gente sempre vai lembrando de uma coisa ou outra. Então, isso aqui também ilustra bem, ó. O processo ele é formado por atividades. E dentro de cada atividade, nós temos várias tarefas. Preciso fazer de tudo? Não, faz aquelas mais importantes por área, por setor. Vai trabalhando mais ou menos dessa forma. Aqui, ó, nós temos uma outra ilustração, né? Processo desenhado, a entrada, a saída. E aqui, ó, um macro processo, né? O que seria isso? Vamos imaginar que é um restaurante. Então, eu tenho aqui todas as verduras, legumes, grãos, temperos que se usa dentro do restaurante. E as saídas, de repente, eu tenho aqui uma parmegiana de frango, uma parmegiana de filé mignon. Eu tenho aqui uma tilápia, no molho especial. Eu tenho aqui peixe na banana. Eu tenho várias opções de cardápio, né? Então, eu entrei com várias matérias-primas, vários insumos e tenho várias opções de cardápio. Dentro desse restaurante, isso aqui eu chamo de macro processo. Dentro do restaurante eu tenho os processos individuais. Cozinhar, assar, temperar, cortar, empanar. Eu tenho os processos. E, às vezes, dentro de um processo individual, eu tenho subprocessos. Entendeu? Né? Talvez ali o assar o peixe, eu tenha o processo de cortar e limpar,
poderia ser um subprocesso. Eu tenho um processo de temperar o peixe e depois de montar o prato, algo assim. Então, ainda existe essa forma de enxergar o processo. Ele na sua forma macra, né, grande, todos eles individuais, e o subprocesso. Às vezes um processo tem subprocesso, né? E aí, então, vocês ver o que vocês acham. Dúvida, gente, né, nesse primeiro momento? Não. 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 Nenhuma? Vamos pensar no exemplo aí de vocês, aí do trabalho de vocês. Alguém quer citar alguma atividade aí que realiza, que é importante, para a gente tentar desenhar um processo? Eu trabalho com mídias sociais, né? E a coisa que eu mais faço é produzir conteúdo. Daí, tipo, para mim produzir conteúdo, eu tenho que estudar sobre o assunto, ver conteúdos legais que podem ser feitos, pegados uma ideia. E daí eu tenho a parte de colocar ele no rascunho, depois passar para o design, escrever a legenda do post e postar. E depois analisar o resultado daquele post. Entendi. Você consegue visualizar essa atividade desenhada nessa forma de processo? Consigo. É mais difícil do que tipo, essas coisas convencionais. Mas acho que dá para visualizar sim. Se, por acaso, isso fosse uma atividade dentro de uma empresa que fosse certificada por ISO 9001, essa parte de trabalhar com imagem de conteúdo, né? Imagem de conteúdo, né, que você falou. Isso. Então, Tipo, no meu caso, eu faço o design, eu faço. Mas, por exemplo, tem pessoas que pedem, tipo, já terceirizam esse trabalho de fazer o design, entendeu? então aí você teria subprocessos dentro, né? Que seria essa parte. A imagem de conteúdo é um processo ali. E dentro desse processo, você teria algumas subprocessos. Você poderia terceirizar, uma outra pessoa poderia fazer. Aí, para você fazer esse processo inteiro, você precisa de algumas coisas, como você falou. Pesquisa de determinado assunto, talvez pesquisa e teste de cores, de fonte que você vai usar, né? Ali que você acha que fique mais adequada, de imagem, de fotos. Então, você está trabalhando só mesmo com informações e imagens, ilustrações. Essa é a sua entrada. A sua saída que você faça depois com o design, ela sai num determinado formato, né? Não sei se tem mais de um formato assim que ela pode sair. Então, ela vai sair de uma forma ou de um pouco mais, de 2 ou 3 formas diferentes ela pode sair. E aí o design dá continuidade. Então, se você tem isso desenhado assim, é até importante que você tem uma equipe de funcionários e existir pouca atividade, você já consegue dar uma sequência para quem entrou ali, está trabalhando e não sair do padrão, né? Porque às vezes a empresa leva anos para construir um padrão, que ali já está estimado um tempo para cada coisa, um custo para cada coisa, troca as pessoas, perde-se tudo. Imagine você contratando um cozinheiro para o seu restaurante. Ele tem um tempero dele, ele tem um jeito dele de fazer. E sucesso. De repente ele muda de emprego, pede para sair. Ou, de repente, acontece uma coisa com ele, né? Tem até falecer, pode acontecer, fica afastado. Se você contrata outro, é outro tempero, é outro jeito de fazer. E você não tendo isso escrito, desenhado, você pode perder toda
os clientes que você levou anos e anos conquistando, porque pode ser que eles não gostem do novo tempero. Pode ser que demore mais, pode ser que o custo seja maior. Então, não é só mapear o processo. É mapear o processo, fazer um fluxograma, fazer um procedimento interno, que aí vem outras coisas junto. Mas mapear o processo é uma das primeiras coisas. Tá? Mas ele é importante sim, viu? E ele desenhado, no momento de crise, você bate o olho ali, você já acha uma solução mais rápida. E é bom que consegue otimizar tempo, né? Que tempo é uma coisa preciosa. Beleza. Fica fácil de você explicar para as pessoas. Fica bem melhor. Perguntas? Mais alguém aí quer ver um exemplo dentro do próprio trabalho, dentro da própria atividade? Vai ter o intervalo agora? Que isso? Intervalo? Intervalo, professora. Não, vocês precisam beber água, vocês bebem uma aguinha. Não, deixa um intervalo para ter um exercício. Aí vocês fazem exercício. Agora é 8 horas, né? É a hora do intervalo, mas tá bom. Se quiser beber uma aguinha, pode beber. Não, eu vou dar um exercício daqui a pouco, aí já uso o finalzinho do tempo para fazer exercício, intervalo. Ontem eu fui lá na escola fazer um treinamento. A escola adquiriu o sistema Moodle, né? Para ensino realmente à distância, plataforma Moodle. Nossa, é bem interessante. É que vocês não vão pegar ele, né? Porque ele vai ser para a próxima turma, porque agora que a gente está fazendo treinamento. Mas ele é muito interessante. A parte de prova é maravilhosa. Você tem um banco de dados lá de questões, ele mistura as questões, você coloca, sei lá, 40 questões e ele faz mix, perguntas diferentes, com tempo para o aluno responder, enfim, aí, né, consegue, é bem interessante. Aí tem assim, você não consegue fazer exercício se você não viu o vídeo antes, se você não viu o artigo técnico antes. Bem interessante. Lá na escola não fica vazia. Até dó. Nenhuma pergunta? Thaís, Rafaela, João, Lilian, Júlia, Poliana, Vitória, Vitor. Não, nenhuma. Não. Nenhuma dúvida, por enquanto. Não. Assim, para quem trabalha já, a Thaís, por exemplo, já tem um negócio ali, às vezes, Thaís, você consegue ter a percepção de uma atividade que é mais lenta, ou que é mais custosa, assim, para o seu negócio. De repente, você pode ter essa percepção assim, a parte de organização de estoque parece que é onde as pessoas perdem mais tempo para organizar, poderia ser mais rápido e tal. Você conseguir desenhar esse processo, além de colocar entradas e saídas, conseguir colocar tempo, né, quantificar, talvez você consiga achar realmente ali aonde é o gargalo, aonde é o probleminha, e consiga ter uma solução manual, tecnológica, um formato diferente de se fazer aquilo, você consiga melhorar aquela atividade ali, viu? Sim. Já pode até pensar um pouquinho nesse sentido. Aqui, ó, é um outro exemplo onde tem subprocesso. Por exemplo, processo de aquisição de material.
né? Eu comprar peças, eu comprar material de escritório, comprar matéria-prima. O que vem antes de eu fazer a compra é eu escolher os fornecedores, né? Avaliar, escolher os fornecedores. O que vem depois que isso foi feito é a chegada desse material que eu comprei. Mas aqui no processo de aquisição, para que ele ocorra, esse processo, eu vou ter entradas e saídas, mas eu vou ter subprocessos. Então, aqui na aquisição, eu tenho que fazer a requisição do material, eu tenho que cotar preço e eu tenho que emitir uma ordem de compra. Então, quando eu faço essas três coisas, aí eu estou fazendo um processo de aquisição. E dentro dessas três coisas, eu tenho entradas e saídas, né? Para eu, por exemplo, emitir uma ordem de compra, de pedido, eu preciso ter todas as cotações em mãos. Essa seria a entrada, né? Então, a saída aqui da cotação seria a minha entrada da emissão de pedido. Então, é comum você ter subprocesso dentro de um processo. Não precisa ser em todos. Às vezes, tem processo que não tem subprocesso e tem um processo que tem. Tá? Isso pode variar um pouquinho. E aí eu posso fazer uma classificação desses processos também, né? Eu posso classificá-los em processos primários, processos de apoio e processos de gerenciamento dentro da organização, né? O processo primário é aquele processo essencial, diretamente ligado à entrega do valor para o cliente, né? Ele está muito ligado ali ao produto mesmo, aquilo que vai sair para o cliente, ali quase que a saída, né, do produto da empresa. O processo de apoio, aqui vai entrar RH, vai entrar a área de financeira, contabilidade. São processos que dão suporte para o processo primário. Uma fábrica, eu tenho processos que está relacionado à fabricação de um produto, mas eu tenho um RH, eu tenho uma área de segurança, eu tenho uma área financeira, né? E essas áreas são suporte para que o processo primário aconteça. Às vezes o estoque está aqui, no processo de apoio. Para que o processo de venda aconteça, o processo de estoque ele é importante e ele é classificado no apoio. E o processo de gerenciamento, né, entrega valor do processo primário ou para o processo de apoio. São aquelas áreas mais gerenciais mesmo da empresa ali, diretoria, áreas relacionadas a vendas, que acabam gerenciando o processo primário e o processo de apoio. Então, eu ainda posso fazer essa classificação dentro de uma empresa, né, se ela for uma empresa maior. Imagine que, vamos pensar num bolo de pote de novo. Meu processo primário mais importante ali no bolo de pote é a fabricação do bolo, porque ele já é o que vai para o cliente. O apoio ali pode ser o estoque, pode ser a forma de entrega, se eu vou chamar um motoboy para fazer a entrega, né? Como é que vai ser essa logística de entrega? Como é que é o apoio que eu tenho para que esse processo primário aconteça? Então, aqui eu posso desenhar realmente a distribuição, a entrega. E o processo de gerenciamento, que é quem está em contato com o cliente, quem vai concretizar a venda, receber o dinheiro, prometer a data, combinar o horário ali de entrega também. Então, são esses processos aí que nós podemos dividir. Tá? Então, como eu falei um pouquinho, eu faço esse mapeamento por N motivos. Eu preciso saber por que eu estou fazendo esse mapeamento, né? Eu tenho um problema, não estou conseguindo identificar onde esse problema está.
Todo mundo que trabalha para mim faz de tudo um pouco, eu não consigo delimitar muitas funções ali. Você faz até aqui, você começa aqui da sequência. Às vezes todo mundo faz de tudo, pode ser que alguma coisa seja esquecida. Então, a hora que você desenha o processo, você trabalha até aqui, até a estocagem da matéria-prima, e você trabalha até a hora de entregar o produto na embalagem. Você consegue ter essa visão melhor. Recursos, você consegue prever recursos para cada um dos processos. Então, o processo de montagem pode ter um custo maior do que o meu processo de embalagem. Ou ao contrário, vamos imaginar que montar, tranquilo. Embalar está muito caro. Eu gasto muito dinheiro embalando. Eu posso terceirizar. Eu posso aproveitar que esse processo de embalar o produto é muito caro, posso terceirizar. Então, eu identifico os gargalos. Oi. Se terceirizar não fica mais caro? Não sei, depende, às vezes não. Pensa bem, às vezes você quer fabricar bolo de pote. Esse é o seu know-how. Você não quer se preocupar em pegar sua moto, seu carro e fazer entrega. Você não quer se preocupar com a questão de cumprimento de horário, data de entrega. Vamos imaginar que você faça tudo. Aí vou montar um negócio para fazer tudo. Legal. Só conforme você vai crescendo, ou você contrata mais funcionário para fazer tudo, ou você começa a ter problema. Vamos imaginar que eu comecei a fazer bolo de pote, comecei a vender 10 bolos por dia. De repente, deu um boom, assim. Né? A pandemia veio, todo mundo começou a encomendar, e de repente você está vendendo 500 bolos de pote por dia. Você vai continuar fazendo tudo? Ok, é uma decisão sua, você vai ter que contratar muita gente. Trabalhar dia, noite, sábado, domingo. Agora, poxa vida, estou fazendo e estou me preocupando em combinar a data com quem comprou e pegar a moto e fazer a entrega. E vamos imaginar que fazer a entrega está tomando muito meu tempo. E eu preciso fazer mais bolo, porque tudo que eu faço eu vendo. Então, pode ser que no momento que eu montei o meu mapeamento do processo, eu vejo qual é a área, que aí eu consigo ver o custo por processo. O meu custo de produzir é X, meu retorno é esse. Meu custo de distribuição é esse, e meu retorno é esse. Ah, não, eu ganho mais dinheiro só produzindo. Eu posso terceirizar essa outra parte. Então, é uma decisão estratégica, né? Então, eu consigo prever recursos dentro de cada processo para que eu possa tomar uma decisão como essa, se for necessária. Ou simplesmente controlar o custo e os recursos, né? Que é necessário em cada área. Então, estimar custo, prever recurso, identificar gargalos, né, que são os problemas, que eu posso ter uma solução, delimitar funções e papéis, mensurar o desempenho do processo, aí eu consigo saber se o processo está dando resultado positivo ou negativo, em questão de lucro, em questão de produção, em questão de perdas. Eu posso padronizar as atividades, esses trabalhos, com outras ferramentas, claro, com fluxograma, com procedimento interno, com instrução interna, e eu consigo ter controle de tudo, né? Então, cursos específicos de mapeamento do processo, eu já fiz, é muito legal. Você vai para a parede, você vai com post-it, você vai desenhando todas as etapas, aqui faz a fusão, aqui faz a prensagem, aqui faz a embalagem. Aí você escreve embaixo tudo que precisa, aí você calcula por tonelada, por quilo, precisa de 200 gramas disso, 300 gramas disso, 1 litro disso, X quantidade disso, você calcula o custo de cada coisa, você calcula o tempo que demora para fazer uma fusão, uma embalagem.
E aí você consegue ver, pô, esse tempo está muito... Imagine que, vamos imaginar o bolo de pote de novo. Matéria-prima comprada, forno para poder fazer o bolo, montagem do bolo de pote, ele é montado, a embalagem. Então, vamos imaginar que é 30 minutos de forno, 5 minutos para montar, 8 minutos para embalar e, sei lá, 15 minutos para entrega. Opa! Tá 5 minutos para embalar, esse 5 minutos podia cair para 3, não podia? Você consegue trabalhar o gargalo. Por que algumas vezes é 5 minutos, algumas vezes é 3 minutos? O que está acontecendo que tem equipe que demora 5 minutos aqui para montar o bolo, tem equipe que demora 3. Aí você consegue ver o gargalo. Essa equipe demora só 3 porque tinha, sei lá, 2 pessoas trabalhando. Esse aqui demorou 5 porque faltou um funcionário, é uma pessoa só, então levou mais tempo para montar. Você consegue ver o que está acontecendo. Colocar mais gente, diminuir o tempo, fazer automático. Tudo isso com controle. Tá? E aí, de novo, né, o nome da matéria é gestão de processo e qualidade. Então, a gestão do processo como um todo, seja ele na quantidade, no tempo, nos itens, nos recursos, nas informações que precisa, ele consegue ser base para a qualidade do seu produto ou do seu serviço prestado e ele te ajuda nessa gestão. Dúvidas? Não. Não. Interessante. Então, assim, de teoria, vamos sair. Teoria é isso. Aí, o que eu tenho para a gente fazer agora? Vou até mostrar para vocês. Estou escutando uma musiquinha aí, Vinícius. Vinícius. Agora ele colocou no mudo. Ó, tô abrindo aqui o material. A gente tá com calor, liga o ventilador. O calor passa, eu desligo. O calor tá matando. Nossa, tá mesmo. Ih, deu chute aqui. Não sei se vai cair, não. Tem uma mensagem de erro aqui do Zoom. Vou dar um ok. Espero que não caia. Acho que não caiu. Só dar uma mensagenzinha de erro. Eu deixei um artigo, deixei 2 artigos para vocês lá depois na plataforma. E eu já vou até explicar já. Um dos artigos que eu deixei, ele dá dicas para se mapear o processo. Qual é a sequência para fazer um mapeamento de um processo? E aqui ele fala de 6 coisas importantes. Primeiro, você definir qual processo você vai mapear. Então, eu posso ter aqui na empresa que eu trabalho o processo, vamos aqui lida muito com o público, né? Tem um atendimento ao público ali. Então, por telefone e presencialmente. Então, eu tenho o processo de atendimento presencial ao público, eu
tenho um processo de atendimento à distância, ao público, e eu faço, por exemplo, manutenção de equipamentos eletroeletrônicos. Então, laptop, computador, celular, eu faço manutenção. Televisão, DVD, equipamentos assim. Então, a pessoa ou faz esse atendimento por telefone, para ligar, para pedir informação, para falar o que está acontecendo com o equipamento dela, ou ela leva pessoalmente esse equipamento. Então, eu tenho esses dois processos, a distância e presencial. E dentro, vamos imaginar que eu tenho duas pessoas que trabalham com a parte elétrica, que desmonta a televisão, desmonta o computador e verifica ali o que precisa ser trocado de peças e acessórios e faz o orçamento. Então, eu tenho a parte de desmontagem, né, de fazer o orçamento, depois passar esse valor para a pessoa. Mas, gente, é um escritório, um ponto comercial, que eu também vou ter outras atividades que qualquer estabelecimento tem. Eu tenho que fazer limpeza, pode ser que eu tenha algum funcionário que limpe o banheiro, limpe a cozinha. Vamos imaginar que os meus funcionários almocem ali, que eu tenho uma cozinha. Vamos imaginar que os funcionários, eles emitem nota fiscal, emitem relatório, fazem cadastro de banco de dados, atende telefone para outras questões também. Então, tem uma série de atividades ali dentro e um número de funcionários. Vamos já que tem 6 pessoas que trabalham ali nesse local. E funciona das 8 às 5h30, de segunda a sexta, e abre sábado de manhã. Preciso mapear tudo que é feito ali dentro? Não. De repente, é importante para mim mapear o atendimento presencial, o atendimento à distância e mapear ali a questão de avaliar o produto, avaliar o valor da manutenção. Eu vou ter que abrir, verificar qual peça está falhando, fazer uma cotação, informar o cliente que vai precisar trocar uma peça, vai demorar um mês para chegar e tal. Então, eu defino quais são os processos que eu vou mapear de início. Poxa, mapeio 2, 3, depois vou mapeando, vou naqueles mais importantes. Nesse caso, como é atendimento ao público, muito importante é ter uma padronização de uma qualidade no atendimento. Que a gente, quando a gente é atendido, muitas vezes a gente volta no local porque a gente é bem atendido, né? Outras vezes a gente nunca mais volta, né? Nós somos clientes também. Então, nesse exemplo, por exemplo, talvez o primeiro processo a ser mapeado é esse atendimento presencial e à distância. Então, escolher esse processo que você vai mapear. Como é que eu faço essa escolha? Eu preciso saber o que eu preciso mapear. Por que esse processo é crítico? Que risco que envolve esse processo? Poxa vida, então, esse processo do primeiro atendimento, eu posso perder o cliente, pode nunca mais voltar. Então, eu tenho risco de perda de cliente, perda de confiabilidade, perda de confiança. Por isso que eu quero começar por ele. Se ele tem que atender normas e regulamentações, talvez seja um processo importante. Ele tem que atender, se for alimentação, tem que atender a Anvisa. Então, são processos importantes, né? E aí, decidido o processo que eu vou mapear de início, eu começo a montar ele exatamente dessa forma. Processo, as suas entradas e as suas saídas. Eu começo a desenhar ele no papel. Esse desenho de forma sequencial, eu mostro ali as entradas, eu mostro qual é o processo de atividade, eu mostro as suas saídas. Tá? Aqui ainda fala, que nós falamos, ó, entrada e saída não é algo físico que você vai pegar, às vezes é algo intangível, né? Às vezes é informação. Como que eu monto esse processo? Na minha cabeça, tenho técnicas para isso. Eu posso entrevistar as pessoas,
eu posso montar um questionário, eu posso fazer reuniões com algumas pessoas, eu posso fazer oficinas, workshop, observações, né? Análise de documentos, coleta de evidências, posso montar um fluxograma, posso fazer uma tabela descritiva. Tem algumas formas de eu fazer esse mapeamento, né? De eu fazer esse desenho, esse mapa. Então, eu posso, por exemplo, conversar com os 2 funcionários que fazem o atendimento no balcão, atendimento presencial. Como que você faz o atendimento? A pessoa chega aqui, fala o que para você, você responde o quê? Que orientações iniciais que você passa para a pessoa? O que você compromete a entregar para a pessoa? Qual é o prazo que você fala para a pessoa? Eu converso com o funcionário que trabalha ali no balcão para entender como ele faz para eu desenhar o processo. Quando eu estou desenhando o processo, eu não estou desenhando o processo ideal, eu estou desenhando o processo real, como que ele acontece hoje. Então, se o funcionário falar alguma coisa que eu perceber que está errado, se eu perceber que está demais, desnecessário e não precisava, ok, é o que ele faz agora. Então, eu monto o processo atual. Então, fazer esse atendimento presencial, eu tenho de entrada o cliente entregando o produto, relatando o problema, né? E relatando ali, por exemplo, ali o que ele acha que está acontecendo. Às vezes o cliente quer dar opinião, né? Acho que queimou isso, acho que parou isso. Eu estou coletando informações. Essas informações me servem de base para eu abrir uma ordem de serviço, escrever algumas coisas na ordem de serviço e entregar para o cliente e caminhar com esse equipamento para manutenção. Então, eu faço esse atendimento, desenho o atendimento do jeito que os meus funcionários fazem ali no balcão. Eles vão me passar essa informação. Não é do jeito que eu acharia que deveria ser, do jeito que é feito. Depois você vai arrumar, mas é do jeito que é feito. Até porque você está fazendo isso para achar os problemas, né? Para achar o gargalo. Feito isso, mapeei, você pode dar mais uma conferida, mais uma verificada, se alguém faz diferente, porque às vezes você tem mais de um funcionário, para validar a forma como é feito. Aí você valida, né? Esse processo tem essas entradas e essas saídas e ele acontece desse jeito. Aí sim, você vai avaliar se esse processo está eficiente, eficaz, se ele precisa ser melhorado, né? Se ele precisa ser otimizado, se você pode fazer isso mais rápido, se pode diminuir a perda. Aí você vê e modela esse processo, você consegue enxergar o que precisa ser melhorado ali. E na medida do possível, você já pode fazer o 5º passo. Automatizar aquilo que é muito manual. Então, às vezes, um cadastro de um cliente, você pode já, poxa vida, o meu funcionário perde 5 minutos para fazer o cadastro de um cliente porque é manual. Você pode fazer algo automatizado que seja mais rápido. Nem agora, quando a gente compra alguma coisa na maquininha do cartão de crédito, antigamente era só impressão, né? A pessoa perguntava quem é que imprime a sua via, agora você recebe direto no seu celular, por e-mail também, pelo celular, um comprovante, né? Eles não imprimem mais, a não ser que você queira. Você vai automatizando, e isso acaba que você acaba ganhando em velocidade. Outra coisa que normalmente quando a gente fala de atendimento, às vezes o manual é muito demorado. Reclamação. Eu quero fazer uma reclamação, como que eu faço? Preenche esse formulário aí. Se você consegue automatizar, fazer alguma coisa eletrônica, a pessoa não perde tempo se deslocando até a loja, a pessoa não perde tempo na fila da loja para fazer a reclamação, ela consegue fazer isso
forma mais rápida. Isso você só vai perceber na hora que você validou o processo, viu as melhorias que podia ser feito e decidiu automatizar isso. Feito isso, você monitora se essas melhorias trouxeram resultado. Economia de tempo, né, velocidade, padronização para tudo ser feito igualzinho. Quando a gente vai, por exemplo, no McDonald's, o serviço do McDonald's é bem padronizado, né? A sequência ali, né? Eles ganham até velocidade nisso. É o fast food, né? O fast food, eu não sei se... faz tempinho que eu não compro, mas o ano passado eu precisei pegar algumas vezes fast food ali no Habib's e, ó, cansei de ficar esperando ali no fast food do Habib's. Eu estava levando minha filha para São José na hora do almoço para ir para a faculdade. Quando eu estava tendo aula online, ali até aula à tarde, eu tinha que ir e voltar na minha hora do almoço para levar ela. E aí a gente, vamos passar no Habib's para pegar esfirra, pode comer, né? Para você almoçar. Gente, eu ficava 20 minutos no Habib's. Eu achei um absurdo. E pior que isso não foi uma vez, não. Foi mais de uma. Não sei se eram funcionários. Apesar de ter aquelas catracazinhas, né? Que eu estava em carro. Não sei se eram funcionários só. Não sei se o processo lá dentro estava lento. Enfim, não era rápido. O McDonald's é mais rápido, né? Não sei se alguém teve essa experiência do Habib's. Alguém já teve aí? Pouco tempo. O Habib's eu nunca fui no drive-thru. Se você for, você observa. Eu achei demorado. Não sei como é que está agora. Então, são situações que, poxa vida, se você, principalmente se você lida diretamente com o público, essa rapidez no atendimento, quando ele quer fazer uma reclamação, você vai identificar na hora que você desenha o processo, quando você faz o mapeamento de processo. E aí você consegue perceber quanto tempo a pessoa fica em cada uma das etapas ali, por exemplo, esperando, como eu fiquei. E aí, poxa vida, aí 20 minutos, ó, para ter 1 ou 2 carros na frente. Você passa primeiro onde você faz o pedido, depois você passa no balcão onde você paga, e depois você retira, né? 1 ou 2 carros na frente, você ficar esperando tanto assim para sair com a mercadoria. Então, ao desenhar o processo, você consegue identificar isso. Esse material está disponível lá para vocês na plataforma, tá? E aí, eu estou deixando também um artigo da Endeavor que fala de otimização de resultado na gestão de processo. Depois vocês leiam lá. Endeavor é uma empresa bem reconhecida aí na hora que fala-se de eficiência, eficácia e qualidade. E estou deixando para vocês também esse exercício aqui, ó, de mapeamento de processo. Fabricação de velas. Ou seja, alguém já fez vela alguma vez aí. Como que se fabrica uma vela? Nós temos a fusão, que é o derretimento dos materiais, a parafina e dos materiais que vai. Nós temos a moldagem da vela, né? Que ela pode ser uma vela, aquela vela de 7 dias, aquela vela de enfeite. Tem N modelos de vela, né? Então, você tem a moldagem e resfriamento, que na hora que você molda, você já tem o resfriamento acontecendo. E depois você tem que embalar essas velas que serão vendidas. Então, aqui, ó, eu tenho 3 processos, ó. Fusão, fundição, moldagem e resfriamento, embalagem. E eu tenho descrito aqui, ó, o que é a entrada, né? E o meu produto final é a vela, concordam? Então, assim, tudo que eu preciso para fabricar uma vela, mas eu tenho um processo macro, eu tenho subprocesso. Eu tenho 3 subprocessos dentro para eu ter a vela
que é o meu produto final. Eu tenho subprocesso de fundição, moldagem, resfriamento e embalagem. Então, eu tenho aqui a entrada da fundição, já em quantidade. Eu tenho a perda que eu tenho nesse processo e eu tenho o preço desse material. Então, eu comprei 30 quilos de corante e ele custa R$1.000 o quilo. Eu comprei 250 quilos de ácido e ele custa R$6 o quilo. Por que esse preço está aqui? Por causa da perda. Porque a parafina, eu não escrevi o preço e a parafina não tem perda. Eu perco corante e perco ácido na fusão, mas a parafina, ela se derrete e ela é usada de novo. Não tem perda da parafina, né? Ela solidifica e eu derreto ela de novo. Então, esse preço está aqui porque vocês vão calcular a perda do processo. Na moldagem, eu tenho alguns produtos, eu tenho barbante, eu tenho energia elétrica, eu tenho água e eu tenho a parafina líquida. Ou seja, isso daqui, ó, a saída disso é a parafina aqui, ó, líquida que vai para cá. Aí eu faço a moldagem. Eu tenho de novo perdas e o preço dos produtos que eu tenho perda. A embalagem, papel para embrulhar, eu tenho perda também, papel. Vocês vão jogar essas informações aqui. Nessa parte ilustrativa. Então, eu tenho, ó, as minhas velas é meu produto final. Eu tenho os 3 processos aqui, ó, fundição, só escrever o outro aqui, o segundo, que é moldagem e resfriamento, e aqui que é embalagem. Eu vou colocar os insumos, quantidade, descritivo, resíduo, lembra? Resíduo é as perdas. Resíduo, o custo unitário, que eu tiver lá escrito, o custo da perda e a porcentagem da perda. E aí eu tenho um diagrama de mapeamento desse processo de produção de velas. É um processo de produção de velas, onde eu tenho 3 subprocessos. Esse é o exercício de hoje. Tem também 3 perguntas lá no Google Forms, está lá na plataforma, mas é mais entendimento, é mais para contar como presença. E esse daqui vocês fazem e mandam para mim depois. Até domingo aí. Tá? Se vocês conseguirem fazer isso aqui, vocês vão conseguir ter um entendimento bom do processo. O processo é isso, gente. É eu ilustrar as entradas e saídas, as perdas, o custo, no formato de desenho. É uma ilustração. Tranquilo? Dúvidas? Não. Não. Tranquilo. Professora, para mandar no WhatsApp? Pode mandar, mas manda no particular, por favor. Senão vai ter uns espertinhos que vai copiar o seu e trocar o nome e mandar. Eu sei que vai acontecer de qualquer forma. Mas tem gente que não faz nada, né? Então, nem assiste a aula. Aí eles precisavam entender. Senão eles não vão entender, né? Se eles não fizerem, eles não vão entender. Aí manda no meu e-mail ou no WhatsApp particular. Só não coloca lá no grupo, não. Tá? Ninguém tem dúvida? Não. Professor, você vai ficar Tranquilo. online agora? Oi, Jaqueline. Você vai ficar online agora? Porque daí qualquer coisa eu... Vou. Qualquer coisa, se tiver dúvida, pode mandar, eu estou online. Tá bom. Tá? Alguém mais falou aí? Tem uma vozinha junto da Jaqueline. Não? João? Fui eu, mas está tranquilo. Dá para fazer de boas. Tá. Lilian, Júlia, Poliana, Vitória, Rafaela, Thaís, tranquilo? Tranquilo. Tranquilo. Tranquilo.
Tranquilo. Tá, aí vocês fazem, eu tô aqui, qualquer dúvida aí vocês podem perguntar também, aí vocês mandam mensagem no WhatsApp, tá bom? Tá bom. Só parar a gravação aqui. Sair, né? Parar a gravação para poder subir ela. Até daqui a pouco, então. Até daqui a pouco.